Hoje, em nossa palestra, vamos trazer alguns pontos básicos sobre a doutrina espírita. Muitas pessoas chegando nesse momento aos centros espíritas, buscando compreender esta doutrina, buscando informações, muitas reflexões acontecem, questionamentos. Então é um momento importante para compartilharmos essas informações, né? O que é o Espiritismo ou a doutrina espírita? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, né? Esses livros constituem a codificação espírita. Então nós temos o Livro dos Espíritos, foi por onde tudo começou, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses ensinamentos vieram de espíritos superiores, foram recebidos através de médiuns na época, na França, e quem organizou tudo isso, quem codificou a obra foi Allan Kardec. Allan Kardec foi um pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Foi ele que foi responsável por todo esse trabalho. Nós temos toda a história de como isso aconteceu, tem até um filme que passou no cinema, né? Acho que a gente pode encontrar também na TV a cabo. É muito interessante ver como tudo isso aconteceu, né? Então, Allan Kardec, ele codificou, não foi ele que escreveu. Os ensinamentos vieram dos espíritos superiores. E é o Consolador prometido, que veio no devido tempo recordar e completar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. O que revela o Espiritismo? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Nos revela quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da existência terrena e qual a razão da dor e do sofrimento, né? Então, quando sabemos que somos espíritos eternos criados por Deus, né? Somos milenares, fomos criados simples e ignorantes, estamos vivendo essa presente encarnação e viveremos para sempre em evolução. Então, cada encarnação tem um objetivo, a existência terrena tem um objetivo e é muito importante cada vez que retornamos numa nova vida e que a dor, o sofrimento, as tribulações que passamos têm uma razão de ser. Então, à luz da reencarnação, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, encontramos essas respostas, né? Muitas delas que nos afligem o coração. E trazendo esses conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, a doutrina espírita toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades, do comportamento humano, né? Então, deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social, né? Para que a gente estude a doutrina espírita, há que haver muita perseverança e seriedade, né? Esse estudo não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios e perseverantes, né? E o que caracteriza um estudo sério é a continuidade.
Então, quem quiser adquirir esse conhecimento deve estudar de maneira metódica e começando, né, por Kardec. Isso é muito importante colocarmos, né? Quais são os pontos fundamentais, né? Os princípios? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O universo é criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados, inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, que é a habitação dos espíritos encarnados, que somos todos nós homens, né? Nós somos espíritos, estamos encarnados, temos um corpo físico nesse momento. E existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados, que é a nossa verdadeira morada. Quando cessa a vida aqui na Terra, no nosso corpo físico, nosso espírito, nossa alma se liberta e volta para o mundo espiritual. Vou falar resumidamente os princípios para que todos entendam, né? Porque nós temos somente 20 minutos. No universo, há outros mundos habitados, com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Então, a pluralidade dos mundos habitados, né? Não existe só o nosso planeta Terra. Nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Dentro da escala dos mundos é o segundo tipo de mundo, o primeiro é mundo primitivo. Então existem outros mundos mais evoluídos que a Terra, e os planetas também evoluem como ser humano. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor, né? Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O Espiritismo coloca que o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Então veja, nós temos um corpo físico, um espírito e o perispírito, que é o corpo semimaterial, nosso corpo fluídico, que nos acompanha ao retorno à pátria espiritual e une o nosso espírito ao nosso corpo físico. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. São criados simples e ignorantes, evoluem intelectualmente, moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozaremos de uma felicidade inalterável. Então todos nós somos espíritos, como eu mencionei, fomos criados simples e ignorantes, já vivemos várias vidas, estamos vivendo essa, estamos evoluindo intelectualmente, moralmente, de acordo com as nossas escolhas, como estamos conduzindo o nosso livre-arbítrio, e a nossa meta é chegarmos à perfeição. E todos nós preservamos a nossa individualidade, né? Quando retornarmos à pátria espiritual, levaremos conosco toda a nossa bagagem de conquistas. E reencarnamos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. Evoluímos sempre, né? Em nossas múltiplas existências corpóreas podemos estacionar, mas nunca regredir. E a rapidez do nosso progresso intelectual moral vai depender do esforço que eu faço para chegar a essa perfeição. Então vai depender das escolhas que eu faço durante cada encarnação. Por isso é importante estarmos conectados a Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade, o amor, o potencial divino que existe em nós, conhecendo o Evangelho,
porque aí sim vamos estar seguindo o caminho correto, né? Já sabemos que o melhor roteiro são os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então vai depender de cada encarnação do que eu estou escolhendo, né? Os espíritos em geral pertencem a diferentes ordens, né? Conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então existem os espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, os bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, espíritos imperfeitos, que ainda somos todos nós, né? Caracterizados ainda pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Mas já temos o conhecimento do bem, né? Aqui na Terra nós temos uma mistura, né? Que ainda são muitos em dificuldade, mas já vemos muitos que já alcançaram esse desejo do bem. Infelizmente os imperfeitos predominam no mundo de prova e expiação, né? Já no mundo de regeneração, o desejo do bem é o que predomina. E assim vamos evoluindo e aprendendo em cada vida que Deus nos concede. Outro ponto importante: as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. E os espíritos imperfeitos nos impelem para o mal. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina, o Evangelho que ele nos deixou e exemplificou, é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a nossa evolução segura, né? A evolução de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Então, se seguirmos esses ensinamentos, com certeza estaremos acertando, né? Fora da caridade não há salvação, não julgueis para não seres julgados, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar quantas vezes forem necessárias. Enfim, são muitos os conselhos desse mestre que veio para salvar a humanidade terrestre. E o homem, ele tem o livre-arbítrio para agir, né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio como Pai amoroso, mas respondemos pelas consequências das nossas ações. É a lei de causa e efeito. Vamos responder por tudo aquilo que fizermos. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento, né? Se respeitamos ou não as leis de Deus. Um ponto importante que a doutrina nos lembra é sobre a prece. A prece é um ato de adoração a Deus, está na lei natural, é o resultado de um sentimento inato do homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Então, o hábito da prece constante torna o homem melhor. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. E enfim, vamos falar um pouquinho sobre a prática da doutrina espírita, né? Então, toda a prática espírita segue dentro do princípio do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. É realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Não tem corpo sacerdotal, não adota nem usa em suas reuniões, em suas práticas, imagens rituais ou quaisquer outras formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe os seus princípios, né? Ele convida os interessados em conhecê-lo.
e submeter os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. É uma fé raciocinada. A mediunidade permite a comunicação dos espíritos com os homens. É uma condição que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente da diretriz doutrinária de vida, né, que adote. Então, ser médium é ser intermediário do plano espiritual com o plano encarnado. E todos nós temos essa condição em nós. Alguns mais, outros menos, uns possuem a mediunidade estática, generalizada, outros sentem, né, possuem uma mediunidade ostensiva, dinâmica, mas essa condição é inata a todos os seres humanos. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Muito importante lembrarmos que o Espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem, trabalha pela confraternização entre todos os homens, independente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural e social. E reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita. Então, aproveitemos a oportunidade que temos de estar nesta casa abençoada, Centro Espírita Casa de Fabiano, há mais de 50 anos, né, fundada pelo senhor José Sintra, onde temos um local adequado para o estudo, para a prática da doutrina espírita. Não é por acaso que aqui chegamos. Muita gratidão a Deus por essa oportunidade e nesse instante aproveitamos para, através da nossa prece, agradecer por tanto amparo que recebemos. O auxílio não nos falta. O que nos falta, nos lembram os espíritos, é a perseverança, é a boa vontade, é o esforço. Então estejamos atentos no que estamos fazendo das nossas vidas. O tempo passa muito rápido e, como nos disse aqui no Livro dos Espíritos, há que haver muita perseverança da nossa parte, e seriedade. Se assim nos esforçarmos, vamos conseguir, com certeza, retornarmos à parte espiritual um pouquinho melhor. Que Jesus abençoe a todos, uma boa semana. Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária de sexta-feira. Hoje eu escolhi um tema bastante diferente, é do livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier e do Emmanuel. Nós vamos falar sobre a gênese planetária, os primórdios do nosso planeta, as coisas que ocorreram, como se fez a vida. É muito interessante. É o capítulo 1 e o capítulo 2. A gênese planetária. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual
que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então vejam, os espíritos superiores já se preocupavam conosco desde a formação do nosso universo. Então veja como nós somos importantes para eles. Eles construíram tudo isso em função de nos abrigarem com espíritos e fazermos a nossa caminhada. Então, portanto, eu gostaria de, ao ler esses capítulos aqui para vocês, que vocês entendessem como nós somos importantes, como nós devemos nos esforçar para que nós consigamos a nossa evolução espiritual, porque muitos espíritos estão atrás de nós, torcendo para que nós consigamos. Então vamos lá, continuando. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado a saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo a família humana, a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Aqui eu vou fazer um rápido parênteses para mostrar para vocês que, na realidade, esse A Caminho da Luz ele foi psicografado lá atrás, né? E aqui nesse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca mais uma vinda do Cristo aqui na Terra. Vejam só que interessante. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando mormente de supremacia sobre as demais. Seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados, por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de ser superado, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabeleceu na Terra, até a última que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sobre outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Então vejam que, mais uma vez, Jesus, para evitar um confronto mundial, veio à Terra, né? E aí vocês ficam à imaginação de vocês para saberem quando ocorreu isso, né? Existem muitas possibilidades aí. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a crise dos mísseis em Cuba. Então, várias possibilidades, mas aqui no livro não diz exatamente quando foi. Mas, continuando. A ciência de todos os tempos. Não é o nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. Não existe essa pretensão. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a caridade das alturas que as experiências do infinito lhe imprimiam na memória espiritual e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade. Ou seja, em todas as épocas da nossa trajetória da humanidade aqui no nosso planeta, sempre houveram aqueles apóstolos que Jesus mandou aqui para a Terra para que nos direcionassem de alguma forma, né? Então a gente pode ter hoje, por exemplo, um exemplo bastante atual é a pandemia, né? Embora essa pandemia tenha ceifado muitas vidas,
mas existem cientistas que foram mandados para cá para que as vacinas fossem feitas, né? E esses cientistas, inspirados pelo plano espiritual, conseguiram fazer um remédio que desse um novo direcionamento a essa doença, ceifando algumas vidas, milhares de vidas, aliás, né? Então, é isso que ele está colocando aqui. Na sua condição de operários do progresso universal, que são esses espíritos enviados, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Ou seja, assim que a humanidade estava pronta, esses irmãos apareceram, deram o seu contributo, de alguma forma. Inspirados de Deus, nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas formas, né? Ou seja, nós nunca estamos sós. Sempre existe Deus e Jesus no leme nos nossos destinos. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que a força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada no núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos da sua vida por milênios distantes do Sol, cerca de 1.600.000 quilômetros, e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros por hora, em torno do grande astro do dia. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físicos-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vez, naquela época, né, em 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do intelecto. A criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. E vejam como é importante a Lua para nós. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial das forças ordenadas da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da natureza. Então vejam como é importante a Lua também. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Então, muitos espíritos divinos vieram auxiliar o nosso planeta. Vejam, de novo, ressalto a importância que nós temos, e nós precisamos nos dar essa importância. Lançou o escopo da misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se, em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, instituiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro da base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial e espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipou-se ao seu nascimento no mundo,
no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de forças da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária e identificou as usinas de ozônio e a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando-lhe as composições precisas à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que prescindem ao ciclo das atividades planetárias. Tudo foi pensado para que pudéssemos estar aqui. O Verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estados e análise da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Olha que coisa linda. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Veja só que interessante. A vida organizada, capítulo 2. Construções celulares. Sob a orientação misericordiosa, sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, como a engenharia moderna que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos. O ideal de beleza foi a sua preocupação nos primeiros momentos. É por isso que em todos os tempos a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Então veja, de novo, a espiritualidade sempre presente, né? Sempre focando na nossa evolução espiritual. Por isso, retomo a palavra. Nós não estamos sós, temos de nos esforçar. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas leis do princípio e do desenvolvimento geral. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações no globo terrestre. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albimoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicavam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram oxigênio necessário ao entretimento da vida, elemento que a terra firme não possuía em proporções a manter a existência animal. A elaboração dos pacientes e das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associavam para a vida celular em comum, formando-se colônias de infusórios e polipérios,
em obediência aos planos da construção definitiva. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundezas oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual dessas sociedades de infusórios, mas esses conjuntos singulares formam-se ensaios da vida. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. As formas intermediárias da natureza, a atmosfera, está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, registrando a zona das influências telúricas necessária à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-se-lhe as pegadas, aparecem os batráquios que trocam as águas pelas regiões lodosas. Os ensaios assombrosos. Nesta altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no mundo terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Onde está Adão com sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram aflito essas figuras lendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados da paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente as transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de acrisolamento em marcha para a realidade, ou a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Então vejam, por tudo isso aqui que nós lemos, nós devemos entender a importância de estarmos aqui nesse momento, a preocupação desses grandes irmãos que fizeram muito para que nós estivéssemos aqui nesse momento. Então, o que devemos fazer? Aproveitar esses momentos. E a doutrina espírita, bem dirigida, bem equacionada, como nós estamos conhecendo, e colocada em prática junto com os exemplos de Jesus, é o melhor meio de agradecer esses irmãos queridos que fizeram este planeta para nós. Então, vamos aproveitar. Bem, eu agradeço vocês por esta oportunidade dessa doutrina, dessa palestra doutrinária. Espero que vocês tenham gostado do texto. Obrigado.